Oi pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Este é um vídeo para as explicações que não foram possíveis no dia 26 no programa Mulher.com, devido ao pouco tempo. Então nós vamos falar dos materiais que foram utilizados nessa peça, o tear de 10 cm, agulha de 2,5 mm para crochê, a tesoura, a agulha de ponta redonda e nós utilizamos 3 novelos do fio cores na cor púrpura. Se você tiver interesse, nós temos disponível no nosso site, você pode clicar aqui para ver também as possibilidades de outras cores. Na nossa peça, nós vamos trabalhar com 2 tipos de trabalho na parte central do tear de grampo. Aqui eu já coloquei a tira comum, que é um ponto baixo na tira na parte do centro, que vocês já conhecem. Se você ainda não sabe fazer crochê de grampo, neste canal onde nós temos as nossas aulas, você pode encontrar como trabalhar essa tira. Esta tira simples serão 12 tiras com 64 alças trabalhadas com o ponto baixo na parte central. Então, esta não vai ter segredo, você trabalha sempre da mesma maneira. E as tiras da pala da blusa são diferenciadas, então nós vamos fazer agora como eu trabalhei aquela tira. No tear de 10 centímetros, já coloquei o fio na agulha. O jeito de iniciar, eu posiciono sempre a agulha aqui no centro, passo o fio da esquerda para a direita e deixo ele desta forma. A ponta da agulha estava por baixo, eu só transfiro ela para cima e no meio. Então, eu fiz esse movimento, por cima e no meio. O primeiro ponto desta parte central, você vai trabalhar o ponto baixo, que nós já fazemos sempre. E agora, neste mesmo ponto, você trabalha mais uma correntinha. Somente no início nós vamos fazer assim, depois vai mudar. Agora você laça, passa a ponta da agulha por baixo, pelo meio, laça novamente e faz o primeiro ponto alto. Então, 1, 2. O ponto alto são sempre 2 fechamentos. Virei o tear no sentido horário sempre. Agora, a partir deste ponto, você vai sempre trabalhar igual. Laça, faz 2 correntinhas, 1, 2. Eu estou segurando aqui porque fica mais fácil o trabalho, o tear ele fica mais firme. Então, caso você também perceba que é um pouco mais confortável, com o polegar, pressione o centro para ficar mais fácil. Agora, é necessário laçar primeiro o fio, introduzir a agulha no meio e no centro e trabalhar o ponto alto normalmente. Fechei, viro o tear no sentido horário, sempre a mesma coisa agora. 2 correntinhas neste primeiro ponto. Então, ao invés de fazer o ponto baixo, que nós sempre trabalhamos aqui primeiro, você vai fazer 2 correntinhas. Laça o fio lá atrás, fecha a primeira parte do ponto alto e a segunda parte. Então, este é o jeito de trabalhar as tiras da pala. As tiras da pala, elas serão 2 tiras para a parte da frente e 2 tiras para a parte de trás, com 60 alças. Esta peça que eu trabalhei, ela tem aproximadamente o tamanho 42, 44, que é o tamanho que eu uso. Caso você queira fazer uma peça ou maior ou menor, trabalhe sempre em múltiplos de 3, porque nós vamos fazer o fechamento das alças com o número múltiplo de 3. Fiz esse trabalho central, reparem que ele sempre vai ficar um buraquinho. Quando você for arrematar, contou dos 2 lados, já tem a quantidade necessária para a execução da tira, o arremate deve ser necessariamente depois que você trabalhar o ponto alto. Não arremate nas correntinhas, arremate no ponto alto, aí sim, você faz uma correntinha alongada, corta o fio e a sua tira está pronta. Então, esta tira serão 4 tiras iguais, se você for trabalhar o tamanho 42, 44, de 60 alças. E as tiras comuns, as que são trabalhadas apenas o ponto baixo no centro, serão tiras de 64 alças, 12 tiras. Aqui eu já tenho 2 tiras prontas. Eu estou fazendo com 2 cores diferentes para que vocês vejam exatamente o contraste na hora de executar a trança e os pontos.
Essas tiras são as tiras da pala. Eu comecei a blusa fazendo primeiro pelas tiras da pala, depois as tiras do corpo. Caso você queira inverter a ordem, também não há nenhum problema. Mas por que eu fiz dessa maneira? Para que na hora de fazer as correntinhas, que são os arcos de união das alças, você primeiro faz essa parte e daí o corpo ele vai ser unido nesta parte da pala. Aqui é só uma amostra de 30 alças, a sua tira tem 60 alças, lembrando que precisa ser múltiplo de 3. Então, aqui eu vou fazer a união das alças. Eu estou trabalhando com cores diferentes, apenas para que vocês vejam de forma mais contrastante os pontos. Você inicia por uma das pontas com sempre grupos de 3 em 3, por isso que deve ser múltiplo de 3 pontos. Então, você vai trabalhar de um dos lados com o fio cores, né? Fazendo 6 pontos neste grupo de 3 alças. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Trabalhou os 6 pontos, 2 correntinhas de intervalo e vem para as próximas 3 alças. Então, isso é repetitivo por toda a extensão da tira, os 6 pontos em cada grupo de 3. Chegando no final do grupo, você volta fazendo os arcos de correntinha. Cheguei no final da amostra com os 6 pontos, viro o trabalho. Para voltar trabalhando com os arcos de correntinha, você deve começar deste ponto mesmo, 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, serão sempre arcos de 9 e você vai pegar exatamente naquele o entremeio entre os dois grupos, faz o ponto baixo e trabalha mais 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, este trabalho, ele será desta forma nas duas tiras, tanto na tira da parte superior quanto da inferior. Então, você vai trabalhar as carreiras de arcos de correntinha, sendo que existem 5 carreiras de arcos para a parte do decote e também para a parte de baixo. Depois eu vou mostrar na peça pronta, vocês vão entender mais ou menos o que significa isso. Mas você vai trabalhar sempre os arcos de 9 correntinhas por toda a extensão. Neste primeiro lado, são 5 carreiras. Estes arcos são carreiras de idas e voltas. E nas laterais, nós fazemos sempre o meio arco, que ele vai pegar na metade do primeiro arco, para ficar uma parede reto, essa parte da lateral. Então, você faz idas e voltas, as 5 carreiras. E depois nós vamos, então, fazer a parte do centro, que é o entrelaçamento, a trança com as duas tiras. Eu terminei as carreiras de correntinhas da amostra e deixei exatamente da forma como você termina, como ele vai ficar. Reparem que aqui está meio bagunçado ainda as alças. Depois de que todo o trabalho esteja pronto, procure fazer o seguinte: arrume as alças puxando dessa forma. Assim, os pontos baixos, eles ficam mais arredondadinhos e formam esse arco com a parte central. Porque, olha só, se você não fizer isso, ele fica todo bagunçado e dessa forma ele vai ficar arredondado e ficar mais bonitinho, inclusive acompanhando os arcos de correntinha. Então, em todos os pontos baixos, você deve puxar levemente, não exagere também, porque senão você pode deixar o ponto até solto aqui na parte central, e dessa forma você arruma todos os pontos. Terminada essa parte, com a pala também, aqui eu tenho aquela outra tira que eu fiz de amostra. Nós vamos fazer um entrelaçamento simples. Eu já fiz em outros vídeos, mas eu vou repetir aqui, apenas se por acaso alguém ainda não conhece. Para fazer o entrelaçamento, a trança, né, são duas alças de um dos lados, mais duas do outro lado. Somente no primeiro cruzamento você deve pegar 4 ao mesmo tempo. Depois serão 2 e 2. Então, eu tenho 4 alças do primeiro cruzamento e 4 alças do segundo. Você vai
jogar todas essas primeiras 4 alças por cima do segundo. Você já teve o primeiro cruzamento. Agora, é somente de 2 em 2. Então, eu pego 2 de um lado, 2 do outro e jogo sempre as primeiras por cima das próximas. E assim sucessivamente até você chegar no final da trança. Chegando no final da trança, nós vamos fazer aquele arremate para que a trança fique presa e que você não perca os pontos que estiverem feitos essa trança. Cheguei no final da amostra, fico com as 4 alças, as últimas 4 alças, elas ficam soltas, eu não posso deixar as alças dessa forma. Você vai pegar os fios dos arremates da tira, passar por dentro, então você passa um de lá para cá e o outro de cá para lá. É somente fazer isto aqui. Então, você vai ter o último grupo. Opa, passei ao contrário. Deixa eu só passar certo. Você tem que passar um de um lado, outro do outro. Como eu estou trabalhando com 2 cores, dá pra ver direitinho de onde vem cada um dos fios. E aqui, você dá 2 nós bem certinhos. Primeiro, puxe a tira para que ele fique certinho no centro. Você faz um nó e o segundo para fixar o final da trança. Estas 2 pontas, elas devem ser entrelaçadas na parte central da tira do grampo e assim você vai ter o acabamento perfeito do final dessa tira. Terminada esta parte, você vai trabalhar da mesma maneira esta lateral da tira do tear de grampo, de 3 em 3 alças, com 6 pontos baixos e 2 correntinhas de intervalo. Sendo que esta parte eu vou fazer como se fosse o decote, e deste lado, como se fosse a parte que vai unir ao corpo. Terminado de fazer as uniões das alças, você vai ter que trabalhar 2 carreiras de correntinhas de arcos de 9 pontos. Isto é a pala, trabalhe 2 vezes iguais, né, para frente e para as costas, e daí nós vamos trabalhar o corpo. Aqui eu tenho tiras de 30 alças, também somente para a amostra do nosso trabalho, com o centro feito apenas no ponto baixo. Eu fiz de cores diferentes para que vocês vejam certinho como foi feito o entrelaçamento. Não tem nenhum segredo, você vai trabalhar entrelaçando uma tira na outra, com um entrelaçamento simples, sendo que a última tira vai entrelaçar na primeira, então não existe costura essa peça. Você trabalha todos os entrelaçamentos, escondendo as pontas, eu não fiz nenhum tipo de acabamento na parte inferior, e na parte superior, você vai trabalhar arcos de correntinhas de 9 pontos, novamente, trabalhando, sempre vai pegar neste meio, no entrelaçamento, no meio, no entrelaçamento. Na peça pronta a gente vai mostrar isso para ficar mais claro. Mas é bastante simples. O entrelaçamento você pode fazer ou com agulha fina ou com a grossa, não tem nenhuma diferença. Vai pegar um de cada lado. Esta é a parte mais fácil, inclusive, porque você vai fazer apenas um e um. Então, sempre um do lado direito, um do lado esquerdo. Esse trabalho, ele é fácil, mas ele também é fácil de errar. Tomem cuidado na hora que vocês estiverem executando isso para não perder nenhuma alça. Eu sugiro que seja feito numa mesa, numa superfície plana, numa mesa, para que você veja sempre se todas as alças foram entrelaçadas. Como é de um em um, você vai ver que forma um buraco caso você esqueça alguma das alças. E o tipo de arremate é a mesma coisa que nós fizemos na outra trança, aonde você vai prender com o fio que sobrou do meio da tira do tear de grampo, você prende o final deste entrelaçamento. Então, aqui eu fiz só para mostrar para vocês como ficou. Eu vou abrir aqui para ficar certinho, mas reparem, ó, ele vai formando apenas um cruzamento simples. Aqui eu tenho que tomar cuidado só para não desmanchar, mas reparem que vai ficando um de cada lado, com essa abertura. Eu estou trabalhando com um tear de 10, ele fica mais aberto, você pode trabalhar, se quiser, com outro tamanho de tear também, não há necessidade que seja somente de 10. Para o tamanho 42, 44, você vai usar 12 tiras, e caso você precise diminuir o tamanho ou aumentar, é só tirar o número de tiras
contanto que você encaixe certinho também em cima da pala. Então, este é o cruzamento do corpo. Você deve fazer, tanto faz fazer o corpo ou a pala primeiro, mas são duas partes separadas, e depois você vai unir esta parte de cima com a pala e aqui embaixo somente esconder as pontinhas. Aqui nós temos a peça pronta. Essas duas partes são a da pala, como nós tínhamos feito logo no início. As correntinhas, que são as da parte do decote, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de arcos de correntinha, sendo que na última carreira, tanto faz frente ou costas, que são iguais, você de um dos lados deve trabalhar as 5 carreiras, no outro, a 5ª carreira já é a união dos ombros. Então, tanto faz escolher o lado, mas lembre-se que na última carreira será a carreira de uniões de frente e costas nos ombros. Terminada a parte, as duas partes, você vai fazer a montagem da seguinte maneira. Você pode primeiro unir, se quiser, então, a parte do ombro. Na 5ª carreira, você vai trabalhar 5 arcos, então serão 4 correntinhas, 1 ponto baixo, 4 correntinhas, fazendo este zigue-zague. Então, a última carreira, ela está exatamente aqui, olha. São 5 uniões. Se desejar um decote mais fechado, basta fechar mais um arco. Um decote mais aberto, menos arcos de correntinhas. Então, dos dois lados, você vai fazer dessa forma. A parte do corpo com a pala, nós já trabalhamos inicialmente, quando fizemos a parte deste cruzamento onde fica a trança, 2 carreiras de arcos de correntinhas, sempre 9 pontos. Então, essas 2 carreiras ficam para a pala. Quando você terminar o corpo, você trabalha arcos de correntinhas de 9 pontos, pegando sempre aqui no centro, no entrelaçamento, no centro. Faz primeiro uma carreira circular de arcos. A segunda carreira, ela vem pegando aqui. Então, como que você vai fazer? 4 correntinhas, 1 ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo. Aqui na lateral é onde o pessoal tem mais dificuldade. Eu gostaria de mostrar de uma maneira um pouco mais detalhada. Esta parte aqui, nós temos frente e costas. Você deve pegar no mesmo arco a parte da cava. O corpo, ele fica com 13 arcos de correntinhas. Então, para que fique certo, como você vai ter 12 arcos no corpo, 12 para frente, 12 para as costas, você precisa fazer no mesmo este trabalho, onde você vai fazer 4 ponto baixo, 4, no mesmo arco a gente fez desta forma. Então, você tem na mesma junção, na parte da cava, como se fosse uma estrela, né? Como se fosse uma meia estrela, para que feche a parte inferior e não forme um buraco aqui debaixo do ombro. E a parte de baixo da manga, eu fechei, você pode fechar com crochê, eu fechei com uma agulha de mão, nos pontos, exatamente onde ficam os pontos baixos, apenas para ser mais fácil. Porque se você for fechar já com os arcos de correntinha, você tem que fechar na segunda carreira, quando você está fazendo as carreiras de fechamento das alças. Fica um pouco mais complicado. Eu preferi fechar com agulha de mão por ser mais simples, mas não há problema nenhum se você preferir fazer o fechamento dessa forma. Esta peça foi ensinada no programa mulher.com. Nós fizemos esse vídeo apenas para que fique um pouco mais claro algumas partes. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br. Faça sempre uma visita no nosso site para saber das novidades, no www.multitecnicas.com.br. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir e inscreva-se em nosso canal.